Bom, galera, horas eu vou olhar pra cá, horas pra lá, mas tamo aí junto. Qualquer coisa vai me falando aí, beleza? Galera, vamos lá. Falar um pouquinho sobre esse novo projeto, né, que a gente começou a bolar aí. E esse projeto, o Gymnastics, né, ele surgiu de uma grande vontade de ajudar as pessoas da nossa área de educação física. Eu sempre encontrei muito pouco conteúdo, né, específico para a educação física, né, algum conteúdo de qualidade. E quando a gente encontra, são sempre os mesmos, né? Então, ao longo desses anos, né, que eu sou formada, eu pesquisei muito e eu tive muita dificuldade nessa área, assim, de ter um pouco de às vezes, informações contrárias, né? Então a gente fica muito inseguro às vezes, né? Então a ideia do Gymnastics é exatamente essa, é contribuir com conteúdo de qualidade específico para a nossa área lá da educação física. Esses conteúdos a gente vai fazer através de lives, né, no Instagram, no YouTube, às 11 horas, de segunda e sexta. E aí a gente também vai ter conteúdos no Facebook, no Instagram, né, mais frequente. Então, aí por dia a gente vai postando algumas coisas para ir ajudando, né, nessa área. Nesses conteúdos a gente vai abordar questões, né, mais técnicas, mais financeiras também, e derrubar algumas inseguranças que a gente tem na nossa área profissional. Então, às vezes a gente tem algumas inseguranças e também não tem acervo para conseguir, né, derrubar essas inseguranças aí, né? Bom, então, só para vocês saberem um pouquinho sobre a minha história, eu sou educadora física, eu trabalho com CrossFit hoje atualmente, dei muitas aulas específicas de ginástica, né? Hoje eu dou workshop também, consultoria online e personal. Tudo voltado para a área da ginástica, voltada para o CrossFit. Bom, a minha história talvez se confunda um pouquinho, né, com a sua, porque praticamente todo, né, educador físico fez algum esporte lá e foi lá que surgiu as primeiras paixões para se tornar um profissional de educação física lá na frente. A grande maioria acho que fez educação física aí no começo e aí fez algum esporte no começo e depois foi se apaixonando por esse mundo aí da educação física. No meu caso, né, o meu esporte foi... Eu representei a equipe de ginástica artística aqui de São Caetano. E eu representei dos 5 anos até quase 16 anos. Então foram aí, né, bastante tempo, né? E eu costumo dizer que a ginástica me proporcionou muitas coisas, né? Assim, ela abriu vários caminhos. Eu tive bolsa de estudo em colégio, eu tive viagens internacionais, né? Tive muitas oportunidades de trabalho também, né, específico por isso. Então eu devo muito, né, da minha vida à ginástica. Todos os caminhos que eu fui, né, passando aí envolvem ginástica, mas eu quis pensar talvez de um jeito diferente conforme eu fui entrando no meio da educação física, né? Mesmo porque depois que eu parei a ginástica, né, com 16 anos, eu fui atleta de ginástica acrobática também e eu fui atleta de volteio. Dei aula, né, estagiei como longer, né, que é quem ajuda com os cavalos também. E volteio ginástica artística, só que em cima do cavalo. E óbvio, né? A grande maioria das pessoas não sabe o que é volteio. Então eu vou mostrar, para quem está no Instagram, eu vou mostrar lá no YouTube um pouquinho vou espelhar lá uma tela para vocês entenderem um pouquinho mais sobre
CrossFit, então qualquer coisa, migra pra lá se vocês quiserem ver, beleza? Então, vamos lá. Isso daí é um pouquinho aí do que seria o volteio, né? É ginástica. Então, para quem não tá vendo aí, né, no Insta, é uma ginástica que ele pode ser feito individualmente ou em equipe, em cima do cavalo. E aí fica uma pessoa segurando no meio e o cavalo fica galopando em círculos. Então, tem umas partes do vídeo que eu mostro aí a galera em equipe, né? Eu sou a que tá em pé aí no cavalo com uma menina em cima dela. E aí tem as partes individuais também, né? O volteio pode ser por equipe ou individual. Então é um esporte pouco conhecido, principalmente aqui no Brasil, né? Lá fora ainda tem mais, né? Assim, principalmente na parte da Europa, assim, tem bastante lugar que conhece o método, assim. É um esporte que eu fiquei bem... eu descobri várias outras áreas da minha vida, assim, sabe? Essas filmagens que eu mostrei agora, elas foram, né, assim, de muita importância para mim, assim, porque eu fiquei 37 dias na Alemanha, né, e depois que eu também, né, saí daqui do Brasil, eu fiquei 37 dias treinando lá, e aí depois, porque eu ia para um campeonato mundial que ia acontecer em Le Mans, né, então eu fiquei mais 13 dias mais ou menos lá em Le Mans para participar do mundial. Eu estava na equipe brasileira, eu não cheguei a entrar nesse campeonato, eu também me lesionei alguns dias antes, mas me ajudou em vários campos, sabe, assim, como ver as oportunidades surgindo, né, de alguma forma. Eu fui chamada para a equipe brasileira, na verdade, porque eu estava dando aula, né, ajudando, na verdade eu ainda não era formada, estava estagiando, e eu estava estagiando e eu estava ajudando uma das minhas alunas que era da equipe, e o técnico era francês, estava aqui. E aí eu, demonstrando para ela como tinha que fazer, ele olhou e falou: por que essa menina não está na equipe? Né? Ela não compete e tal. Aí, na época, era muito caro, né? Imagina, você ficar 37 dias na Alemanha, mas depois ir para a França, então era muito caro. Então, aí eles falaram: não, mas acho que ela não teria condições de se manter, né, tal. E ainda tinha que pagar o salário dele, o salário, né, de várias outras coisas também. Não era só se manter lá. Aí ele falou: não, então não interessa, vocês vão dar um jeito. Eu acabei, né, pegando bolsa, então os outros pais ajudavam, né, para eu conseguir, né, eles fizeram um caminho para eu chegar lá. Então, se você for ver a história, é uma coisa muito louca, né, porque você não sabe exatamente da onde vão vir as oportunidades. Eu nunca imaginei que eu ia ser da equipe brasileira, né, quando eu estava lá dando aula. Então, às vezes a gente não tem noção, né, de quanto isso é louco, né. Quando eu entrei, né, na faculdade, lá em 2008, eu comecei na FEFISA, e aí depois eu migrei para a USCS aqui em São Caetano, eu sou de São Caetano. Mas no meu último ano eu estava estagiando num projeto social, né, e esse projeto social, ele era em Diadema, era muito legal, né, ajudar as crianças carentes, era uma coisa sensacional, assim. A parte financeira era boa também, mas o projeto em si, ele, né, como todo projeto social, tem muitas barreiras, né, então ele estava numa fase bem difícil. Eu comecei a procurar, né, outras áreas, né, para eu trabalhar, tudo, e quando eu trabalhei, né, fuçando na internet, eu entrei numa comunidade que tinha, né, de educadores, de profissionais de educação física, e aí eu vi que tinha alguém procurando por professora de ginástica para dar aula de CrossFit. Então, antes de entrar nisso, o que acontece? Eu tinha
muito problema, como todos, né? A maioria de nós da profissão tem muito problema quando a gente esbarra sempre, né? Quando vai lá procurar os trabalhos, a gente sempre esbarra na parte financeira, né? Que é a bendita da hora-aula lá, né? Mal remunerada. Então, eu sabia que para eu fugir dessa roda de hamsters, né? De ficar sempre buscando alguma solução, mas era sempre uma hora-aula mal remunerada, né? Eu já estava no último ano de faculdade. E aí, quando eu procurei e achei essa oportunidade, eu pensei, será que esse não é um dos caminhos? Né? Mas eu falei, bom, né? Era muito difícil para mim, porque eu também tinha os meus preconceitos, né? Eu tive uma escola de educação física na minha casa, né? A minha irmã, né? Ela deve estar assistindo aí, inclusive. A minha irmã, ela é profissional de educação física. Ela é mais velha do que eu, 12 anos mais velha que eu. E eu via os problemas que ela tinha, eu via as soluções que ela encontrava. Então, quando você vê, né? Tipo, tem uma escola, né? Você tá vendo lá. Então, você fala, como que eu vou poder fugir dessa roda de hamsters, né? Que você sempre fica no mesmo lugar. E aí eu fiquei pensando, nossa, que será, né? E eu via que ela se especializava, e nesse sentido de se especializar, ela conseguiu chegar nos caminhos melhores para fugir dessa roda de hamster. E aí eu falei, talvez, né, seja exatamente isso que eu esteja precisando agora. Só que tinha o lance do preconceito, né, galera? Eu sei exatamente o que vocês pensaram aí quando vocês escutaram eu falar sobre uma oportunidade dentro do CrossFit. E eu sei que é muito difícil, né? Porque todos esses preconceitos que vocês têm, eu também tinha, né? Eu também me sentia muito insegura, mas normalmente a maioria dos nossos preconceitos, eles estão, né, vinculados a uma insegurança ou a gente não saber do que a gente está falando, né? Então a gente não sabe e por falta de informação a gente fica com esses preconceitos aí. E fora, né, que eu falei, talvez não, né? Mas eu tinha que testar, porque os meus preconceitos não eram maiores do que minhas contas, né? Então eu tinha que dar as caras lá. Então, eu sei que é muito difícil, né? A gente entender o mundo do CrossFit, que é um mundo muito grande, né? E quando eu fui fazer essa entrevista, eu fiz a entrevista e saí de lá com... Ele me explicou, né, quem fez a entrevista, que foi o Renan, ele me explicou um pouco sobre o universo, né, do CrossFit aí. E aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, realmente, né, é uma coisa muito promissora. Né? Naquele momento, eu ficava pensando, tá vinculado à educação, à ginástica, né? Então eu não estou saindo totalmente da minha zona de conforto. Mas naquela hora eu estava buscando algo tão importante, né, que mudasse um pouco dessa roda de hamsters que a gente ficava, que poderia ser qualquer coisa, poderia ser badminton que eu iria atrás, sabe? Eu acho que quando a gente está disposta a mudar, não precisa estar nem um pouco na nossa zona de conforto, né? Então, na nossa área é muito difícil, né? Às vezes quem está numa área fica nela a vida inteira, né? E sem conseguir olhar para o lado, né? Isso às vezes acaba estacionando a gente. Então, eu peguei e falei, eu acho que tem uma oportunidade aí, né? E que oportunidade era essa, né? Por que eu enxerguei isso? Há 5 anos e pouco atrás, quando eu entrei no CrossFit, eu fiquei sabendo, né? E depois pesquisei também, que tinha cerca de 60 boxes de CrossFit no Brasil. E hoje, né? Eu não sei ao certo, porque isso muda muito de minuto a minuto. Mas hoje nós temos mais de 1000 boxes de CrossFit filiados no Brasil.
O Brasil é a segunda maior potência do esporte. Então, você fica pensando, se você se especializar em algo desse universo, olha como ele cresceu exponencialmente. Então, talvez isso, né, seja um caminho para você também crescer exponencialmente. Então, as coisas são muito diferentes naquele universo. É um universo muito grande. Então, até por isso que as pessoas têm muito preconceito e não entendem, não sabe todo o campo que tem dentro do CrossFit. E aí eu vou mostrar de novo a figura, né, da pirâmide lá do CrossFit lá no YouTube para vocês conseguirem visualizar aí, tá bom? Então, galera do Insta, eu vou falar lá. Bom, então aí tá a pirâmide, né, do CrossFit. O CrossFit ele é baseado nessa pirâmide aí, né? Então tem nutrição na parte de baixo, né, que é a base da atividade física. Depois, condicionamento físico, que o condicionamento físico ele está logo acima porque a gente precisa melhorar na parte de condicionamento físico para a gente conseguir melhorar nas outras vertentes. E acima está a ginástica, depois levantamento de peso olímpico e esportes. Então, o que isso significa? Significa que se eu já tive algum contato com o esporte, isso vai me ajudar nas outras áreas. Se eu me alimentar bem, eu vou ter um condicionamento físico melhor e eu vou também me destacar na parte de ginástica, levantamento de peso e depois em qualquer outro esporte. A gente tem artigos aí que provam que qualquer esporte ele é beneficiado pelo CrossFit, né? Por o CrossFit se manter nessas 10 capacidades físicas. A gente trabalha essas 10 capacidades físicas. Então, ajuda muito qualquer esporte que seja. Mas então... Calma aí, voltou lá, galera. Mas então, o que acontece aí? Então a ginástica é mais importante do que o levantamento de peso olímpico. Não é que é mais importante, galera. É uma questão de que primeiro, né, que nem criança lá, primeiro a gente tem que engatinhar para depois a gente conseguir andar e correr. Então, significa que se na parte, né, de ginástica eu tenho que primeiro conseguir me movimentar sem carga externa, né? Então, primeiro eu preciso fazer os movimentos sem pensar muito na carga, certo? E depois sim começar a colocar um pouco mais de carga, que seria a parte lá do levantamento de peso olímpico, ok? Então, no universo do CrossFit eu poderia ficar falando aqui por horas e horas e horas e horas, que ainda teria muita coisa para falar, mas é só para esclarecer um pouquinho para quem não sabe muito da área ainda, tá? Então, vou dar lá. Beleza, então por que eu escolhi me especializar na ginástica? Porque eu fui sempre ginasta? Não. Na verdade, eu tinha facilidade para fazer os movimentos, tinha facilidade para demonstrar os movimentos e ensinar os movimentos, mas eu também tive que mudar meu padrão ginástico para a ginástica voltada para o CrossFit. Isso é uma coisa que muitos profissionais não entendem. Na ginástica, o perfil e o estilo de movimento é diferente do movimento do CrossFit, né? Muitas coisas a gente tem que adequar. Então eu também tive que sair do meu... Imagina, você está acostumado a fazer durante 12 anos da sua vida uma coisa daquele jeito. E você tem que, né, mudar o seu padrão de movimento para conseguir fazer o movimento voltado para outro esporte. Então... eu escolhi me especializar na ginástica, na verdade, não porque eu fui ginasta, e sim porque eu enxerguei uma área muito mais promissora do que as outras. Em 2016, né, que foi logo depois que eu entrei no CrossFit, teve o CrossFit Games, né, e lá no CrossFit Games desse ano, as cargas começaram a subir muito, mas eu via que tá bom, tá começando a subir muito mais as cargas, mas não tem muito
mas para onde ir, né, o esporte? O esporte, não, Deus me livre de menosprezar o levantamento de peso olímpico, mas, por exemplo, um snatch, ele é um snatch feito com PVC, com cabo de vassoura. E ele já é bem difícil de ser feito certo, né? E com 100 quilos, 200 quilos também é o snatch. Então, os movimentos da ginástica, eles têm uma infinidade, né? Eu acho, não só por isso também, né, que eu escolhi a ginástica. Eu escolhi isso, a parte de ginástica também, porque era uma área muito precária, né? Tanto de profissionais quanto de informação. Então, eu escolhi ali porque eu falei, é um universo que quase não tem, né, gente para ajudar. Então, vai ser um universo bem promissor por isso. Aí eu me especializei ainda mais, né, na verdade. Porque, como eu tive que mudar todos os meus padrões, então, eu, né, fiz muitos cursos, estudei bastante. Aí eu comecei a testar isso e ver o que fazia sentido ou não. Com isso, eu desenvolvi meu próprio método, comecei a ministrar workshops, as aulas específicas para ginástica, personal, consultoria online, e durante esses 5 anos eu vim aprimorando essa técnica, né, de ensinar tanto os alunos quanto os profissionais também. E hoje eu vivo basicamente disso, né? Eu dou as aulas de CrossFit, mas basicamente eu vivo da ginástica voltada para o CrossFit. E ele é um universo que ainda continua muito carente. Então, na verdade, galera, por que eu tô aqui, né? Assim, no que isso tem a ver com esse novo projeto? Porque foi o que eu falei, eu ainda enxergo muita oportunidade e nesse universo que ainda está muito carente. Então, eu sou só uma. E tem uma infinidade de box por aí querendo se destacar no meio da multidão, galera. Fora isso, tem os alunos também, que têm muita dificuldade nos movimentos da ginástica e querem se aprimorar, os atletas que estão indo para a competição e uma repetição faz toda a diferença, então eles vão ir atrás desse serviço. E se os box, né, hoje em dia, lembra que eu falei, né, naquele universo lá, né, de 60 box há 5 anos e meio atrás e agora 1000 box. Imagina a concorrência desses box como que está hoje. Então eles vão querer dar de tudo para se destacar no meio da multidão, para o aluno não querer ir para o box do lado que está cobrando R$10 mais barato, né? Pensa num cenário de que se na sua cidade tiver 5 boxes de CrossFit filiados, né? Eu nem estou entrando aí nos boxes não filiados, né? Se tiver 5, e desses 5 tenha cerca de 100 alunos em cada, e tiver 10 alunos que estejam, né, procurando, dificuldade nessa área e estejam procurando alguém, né, a gente tem que pensar que olha que nessa conta boba, são 50 alunos em potencial que você tem. Isso eu estou falando da sua cidade, imagina isso num campo nacional, né? Eu estou enxergando muito agora como o momento é nosso, galera. O momento é dos profissionais de educação física. Por quê? Porque há 10 anos atrás, lá quando começou a surgir o CrossFit aqui, né, no Brasil, era assim, uma grande oportunidade para os donos de box, né? Porque imagina, tinham muitas pessoas querendo praticar e tinha às vezes um box na cidade, né? Então era um pontinho de alerta ali para todo mundo se situar aí, né? Agora, isso era 10 anos atrás. Agora é o nosso momento. Por quê? Porque não só você pensar que, vamos por no mesmo exemplo, tenha 5 boxes de CrossFit
ou seja, você tem 5 oportunidades de trabalho lá dentro, como você tem oportunidade para cada aluno que está lá, né? Então, é o que eu falo lá, né? O CrossFit ele está muito direcionado, né? Está muito vinculado com a parte emocional. Então, na ginástica, as pessoas elas têm muita dificuldade, né, de fazer os movimentos ginásticos. E não é, galera, né, os meus alunos vão surtar aí agora. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Não é que seja simples. Não é que seja difícil. É simples. Só que não é fácil conseguir os movimentos. Tanto é que quando às vezes, né, a pessoa por anos tem dificuldade de fazer, e aí quando consegue fazer a pessoa fala, nossa, é isso? Tipo, nossa, era só isso, eu tava fazendo tanta força, eu tava pensando tanto em outros estímulos, e é isso, nossa, não é tão difícil. Mas essa sensação, né, é uma coisa que vincula emoções, né? A gente está vinculando aquele exercício não é só um exercício, é uma emoção que a pessoa teve, né, de ser capaz de fazer uma coisa que ela nunca fez. Então, quando tem emoção no meio, o aluno não vai mudar para o box do lado que é R$10. Porque se fosse para agir, né, pela emoção, se fosse para agir pela razão, ele iria, né? R$10 mais barato, oferece o mesmo serviço, né? E eu vou para lá. Agora, quando um box de CrossFit proporciona esse tipo de emoção, esquece. O box do lado pode estar dando de graça. Ele não vai sair dali, né? Eu acho que o boom do CrossFit aconteceu exatamente porque as pessoas estão muito carentes de atenção, né? Então, eu acho que nessa carência de atenção, nós profissionais que estamos diretamente ligados a eles, é aonde eles vão se apegar, galera. Então, é onde eu brinco, né? Que agora a gente tá com a faca e o queijo na mão, sabe? Quem é o dono da bola agora? Não tinha os donos de boxe, né? Agora nós somos os donos da bola, né? A gente decide para que time a gente vai querer jogar, né? Então, há 5 anos atrás o cenário estava muito diferente do que está hoje. Hoje é a nossa hora, galera. É a hora dos profissionais qualificados e especializados a ter o grande boom, sabe? E nessa área, eu vejo muita coisa ainda para acontecer, sabe? Tem muita área também para acontecer. Então, né, basicamente, é a solução para alguns problemas. Então, o Gymnatic surgiu exatamente disso, né, da gente conseguir conciliar algo que é muito está exponencialmente crescendo ainda. Então, tem gente que fala, nossa, mas o CrossFit ele não está defasado, ele não tem muito box de CrossFit. Sim, mas a solução está exatamente onde está o problema, né? Tem muito box de CrossFit. Que bom, eu quero que tenha ainda mais. Por quê? Quanto mais oportunidades nós vamos ter. Então, às vezes a pessoa enxerga uma dificuldade e para, né? Eu poderia também, há 5 anos e pouquinho atrás lá, ter, não, CrossFit, não, acho que não é isso, não, pelo amor de Deus, as pessoas vão ficar lá, né, o que todo mundo fala na vida, vão ficar virando pneu, né, que na minha vida inteira, desses 5 anos, eu nunca virei um pneu no CrossFit, mas eu poderia ficar, né, travada lá naquela minha opinião e não ir pra frente. Eu não sei hoje o que eu estaria fazendo. Mas ainda bem que eu saí daquela minha zona de conforto. E é isso que é o mais louco, assim. Eu agradeço por ter
tomado aquele empurrão e por ter esclarecimento na hora certa também, né? Quando eu entrei lá para fazer entrevista, eu tinha todas as minhas dúvidas, eu tinha todos os meus questionamentos e isso foi tirado, né, de mim. E óbvio, né, e pesquisar, galera, porque é o que mais importa, né? Quando a gente tem, eu não gosto de água, mas você já estudou um pouco sobre isso? Você sabe um pouco sobre isso? É muito fácil você sentar e falar, não, porque isso é ruim, né? Então, na prática é isso, galera. A gente tem que se especializar, testar, colocar na prática, se reinventar para conseguir ir mais longe, né? Se a gente não se especializa, a gente fica ali travado. E isso está cada vez mais claro no mundo de hoje, né? Se a gente fica lá pensando no mesmo quadradinho, a gente não vai para frente. Beleza, galera? Então, esses conteúdos eles vão ser de segunda e sexta, lá na live aí do Instagram e também do YouTube, certo? Então, sempre às 11 da manhã, de segunda e sexta. E também, né, os conteúdos menores, aí, os conteúdos mais diretos no Facebook, no Instagram. Então, aí para quem já está seguindo, mas para quem ainda não está seguindo é @gymnatics, então gym de ginástica em inglês, nat com Y, CS, né? Então vai ter aí no Facebook e no Instagram diariamente conteúdo para vocês irem analisando, e eu quero muito desmistificar algumas coisas e ajudar vocês. Eu quero poder fazer uma comunidade de pessoas que têm esses interesses em comum, sabe? Pra gente se ajudar. Eu queria muito, há 5 anos e meio atrás, ter essa oportunidade, né? De ter alguém que tá querendo muito ensinar algo, sabe? Querendo muito ensinar e aprender também, né? A gente tá em constante evolução aí. Pra quem quiser ficar sendo alertado das próximas lives, na descrição aí da bio tem um link, é só clicar no link, aí cadastrar o melhor e-mail aí na página, e aí vocês vão receber, né, todos os alertas aí das lives e também de outros conteúdos que eu vou vir falando aí, beleza? Deixa eu ver aqui quem falou comigo, que eu não consegui ver na hora. Bastante gente. Gabi falou que eu passei até maquiagem, né? Ninguém é obrigada. O áudio estava bom. Isso aí. Até meu irmão, ó. Meu irmão tava na... E olha que casa de ferreiro espeto de pau, hein? 2 profissionais de educação física em casa e o povo sedentário. O Léo colocou o link aí do YouTube pra galera ver. Galera, ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar aí? Querem me perguntar sobre se surgiu alguma coisa? Minha sobrinha adora treinar com ela. Isso aí, foi o que minha irmã falou aí, né? A Vanessa falou, tem muito profissional na área, mas poucos têm excelência, né? Poucos levam aquilo a sério mesmo. Então eu fico feliz aí de poder contribuir com isso. Beleza, galera? Acho que é isso. Yasmin também, todo mundo aí. Valeu, galera. Obrigada aí por ter participado aí. Valeu. Muito bom. Tchau.